Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar da Operação Cabralzinho, que aconteceu em 1961. O nome da operação é referência ao general Francisco Xavier de Veiga Cabral, responsável por expulsar as tropas francesas que invadiram o território brasileiro em 1895, no âmbito da introdução francesa ao Amapá, do território francês da Guiana. Essa operação aconteceu durante o governo do Jânio Quadros. Jânio Quadros teve um governo muito controverso, um governo que não demorou muito. E o governo dele estava preocupado com o biquíni, com a corrida de cavalo, ele proibiu também rinha de galo, deu uma medalha a Che Guevara. Então o governo dele foi um governo meio confuso, não se sabia se era um governo mais para a direita ou mais para a esquerda. E a Operação Cabralzinho aconteceu nesse contexto. Foi em 1961, no dia 3 de agosto, uma reunião entre o presidente e o governador Moura Cavalcante, do Amapá. Então ele estava conversando com o governador a respeito da exportação clandestina de manganês no território brasileiro, que ia para a Guiana e da Guiana para a Europa. A Guiana francesa não era uma colônia, era território ultramarino da França. E nessa reunião, além de tinha até outros ministros, chefe do alto comando, até o Golbery de Couto Silva fazia parte dessa reunião. Então o presidente na época, o Jânio Quadros, ele pensou na invasão e anexação da Guiana francesa. O governador do Amapá, o Moura Cavalcante, ficou espantado com isso, ele ficou extremamente nervoso. Então o presidente, ele até tinha falado que já tinha tudo planejado, que tinha que começar o governador fazer picadas na selva de onde partiriam tropas brasileiras. Então ele deu a ordem, dizendo, até mandou para o telex, para o alto comando, dizendo que o plano já estava feito, ele tinha que começar os trabalhos lá no Amapá. O governador, nervoso daquele jeito, ainda escutou o presidente dizendo que o Brasil tinha que ser potência, uma potência que ia do Caribe, tinha que ir do Caribe até o Prata. Então já dava noção que a Guiana seria só o começo, depois seria a invasão do Uruguai. Então ele pretendia invadir a Guiana através do Iapoque, no Amapá. Ele pensava numa invasão rápida. 2.500 homens do exército seriam usados. Cercariam a capital Caiena pelo mar, haveria um bloqueio naval. Esses 2.500 homens partiriam do Brasil, fariam uma operação rápida. A tropa paraquedista do Rio partiria também, tomaria de assalto os aeroportos de Caiena, e a Força Aérea faria toda a cobertura e o apoio aéreo à tropa de infantaria que estava em solo. Essa operação já tinha começado no dia 3 de agosto, foi a ideia do começo, assim, no dia 3 de agosto já estava tudo planejado na cabeça do presidente Jânio Quadros. No dia 7, o governador do Amapá começou a fazer as picadas na selva, 3 picadas que sairiam do Iapoque. A França, nessa época, estava muito enrolada na Guerra da Argélia. A Guerra da Argélia foi extremamente desmoralizante para o governo francês. E outra coisa, a França também tinha saído da Guerra da Indochina, perdido a Indochina francesa. Dien Bien Phu foi um fracasso militar, os franceses estavam com a moral baixa. De Gaulle vai sair logo da OTAN. Só que o problema era exatamente o general de Gaulle.
De Gaulle era um general linha dura, um cara que encarou Hitler. Ele não ia encarar Jânio Quadros? Ah, ia ter volta. Com certeza, o Brasil ia conquistar a Guiana com facilidade. Porque a França estava frágil, não tinha uma força de desembarque nessa época. Ele tinha um porta-aviões moderno, mas o resto, a França tinha coisas ainda da Segunda Guerra Mundial. A França ainda estava começando e muita gente lutando na Argélia. A Guerra da Argélia ia acabar no outro ano. Então, conquistar ia ser fácil, mas ia ter volta. De Gaulle, com certeza, ia levar, lamber as feridas e voltaria a carga com isso. Mesmo não sendo da OTAN, Jânio Quadros era mal visto na OEA, brigou com os Estados Unidos, e a Inglaterra e a Holanda tinham as Guianas, também do lado da Guiana Francesa, que eram colônias. Provavelmente eles iam intervir de alguma forma. O exército brasileiro contava com material da Segunda Guerra Mundial. A Marinha tinha navios, eram ainda viáveis, eram navios ainda daquela leva da Segunda Guerra Mundial, emprestados pelos Estados Unidos. A gente tinha arrendado esses navios. Alguns eram até meio modernos. Os que nós tínhamos de muito antigo eram submarinos da classe Gato, que eram submarinos bem antigos. A Força Aérea já estava moderna, já estava usando aviões de caça. Foi a primeira vez que o Brasil usava aviões de caça a jato. Então, em terra, o Brasil tinha como segurar uma invasão francesa, mas uma invasão americana, junto com os ingleses e holandeses, não tinha. O Brasil não tinha condições nenhuma dessa defesa. Seria mais ou menos que a Inglaterra conseguiu retomar as Ilhas Falklands quando os argentinos invadiram. Seria uma invasão ao estilo argentino, que a junta militar argentina fez. E essa briga entre Brasil e França ainda vai rolar por mais um tempo, até 63, porque vai ter a Guerra da Lagosta, que é isso aí, uma outra história que a gente vai contar ainda. Então, a invasão estava certa, estava tudo pronto para invadir, o Estado-Maior já tinha sido avisado, e Jânio Quadros faz o seguinte, ele renuncia. No dia 25 de agosto, ele renuncia e fala a famosa frase atribuída a ele, que Jânio Quadros sempre negou, né? Filo porque quilo, que forças ocultas tinham tirado ele do poder. Então o Brasil nunca partiu para essa operação Cabralzinho, e nunca isso foi levado a sério depois. Isso aí foi esquecido, o Brasil não levou isso a sério, quase virou uma história alternativa. Tanto que existe um livro, Selva Brasil. Selva Brasil é um livro de história alternativa até muito interessante, que fala a respeito da Operação Cabralzinho. E essa operação, no livro, ela vai à frente. E as consequências que isso foram tomadas para o Brasil. É um livro interessante, fala sobre guerra na selva, fala sobre as consequências dessa invasão, que o Brasil com certeza se daria mal, porque o Brasil não tinha ainda o SIGs. O SIGs, o pessoal da guerra na selva, só vai aparecer em 64. Nós também enfrentaríamos depois a Legião Estrangeira Francesa. A Legião Estrangeira Francesa não estava na Guiana nessa época, ela só vem depois que os franceses criam a base de Kourou, na Guiana. A base de Kourou, ela tem como proteção a 13ª Meia Brigada da Legião Estrangeira, uma força especial, cheia de histórias da Legião. Então o Brasil não era experiente em guerra na selva. Ainda bem que isso não aconteceu. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.